Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Capítulo 29. A ressurreição de Si. Pela análise dos dados históricos que conseguira, Doan sabia que restavam 2 pessoas de toda a sua família. Carmen, que por infelicidade conhecera, e o filho dela, Ricardo Souto, cujo pai ninguém tivera notícias. Se Carmen teria trazido tanta decepção, sendo o contato de Arnaldo, quem sabe o outro parente fosse de outra forma, com um caráter mais próximo do que tivera sua família pregressa. Decidiu que queria procurá-lo, não para contar-lhe a louca história de sua vinda naquele mundo, mas para confortar-se, caso descobrisse que alguma coisa ficou de seu numa outra geração que só agora poderia conhecer. Cibele, na realidade, era sua neta, filha de Renata, sua filha mais jovem. Carmen era sua bisneta e Ricardo Souto, seu tetraneto. Todos muito próximos para deixar para lá. Queria crer que Renata tivesse dado o nome de Si à própria filha, em respeito à mãe que tivera. Teria sido lindo se Rony tivesse participado desse momento. Ao lado do computador havia um telefone, ou algo que o valha, numa mesinha futurista. Na própria mesinha, um controle que descobrira servir para localizar endereços e números telefônicos. Jogava-se ali o primeiro dado pedido, nome do assinante. Doan jogou Ricardo Souto. Depois havia um pequeno quadrado onde o requerente punha o dedo a fim de se identificar. Quando havia restrições do assinante em relação àquela pessoa, os dados não eram fornecidos. Do contrário, no visor do aparelho surgiam os endereços, números telefônicos de residência e trabalho e quaisquer outros lugares que o assinante deixava registrado. O aparelho não verificou nenhuma restrição em face do nome do requerente. Mas Doan não ligou na hora. Achou necessário um bom motivo para fazer contato. A troco de nada, as pessoas não ligam para alguém, sem uma boa desculpa. Por meio do endereço, procurou rondar a área, sondar como podia saber sobre a vida de Ricardo Souto. Queria saber se havia tido alguma profissão, se ainda trabalhava, se vivia bem, com conforto, enfim, tudo o que posteriormente lhe pudesse servir de desculpa para aproximar-se. Nayara, embora já assustada com o tipo de gente que fazia parte da família, temia que maiores decepções fossem cavadas. Mas, sentindo a ansiedade de Doan ao desvendar tanta coisa, não recuou. Assumiu de verdade seu papel de companheira e seguiu-o por onde quer que desejasse. Feito ele, desempenhava o teatro com perfeição. O papel era todo seu, em arte, criação, cenário, espírito. Era a Yara, talvez com cantos tão envolventes quanto os da sereia, porque cativava as pessoas e fazia todas elas seguirem suas sugestões como se não fossem dela, como se estivessem agindo até sob a pressão dos outros, empurrada para onde queria mesmo. Era necessária a manipulação. Se escapasse a sua intenção de saber mais, as portas não se abririam, pelo menos até descobrirem por quê. Doan, do seu lado, mais dissimulado ainda, dramaturgando enfado pelas preocupações da mulher em ser perfeccionista no cuidado da casa. Eram mesmo uma dupla imbatível na capacidade de representar. Teriam ganhado o Oscar se a arte valesse alguma coisa naquele tempo. E ganhavam, ilusoriamente, a cada pequena descoberta valiosa, sem dúvida. Primeiro foi no mercadinho. Começaram uma conversinha junto a um grupo de pessoas que olhavam a estante dos cereais preparados para refeições rápidas, o que era uma novidade para Doan. Diziam aquelas coisas sobre a qualidade dos produtos industrialmente preparados.
queixavam-se dos preços que sofriam aumentos. Mas quando tocaram no caso das comidas caseiras, aí a conversa foi longe. Pareceu-lhes que todos ali reconheciam a facilidade de tudo, mas que, indiscutivelmente, desejavam comer coisinhas caseiras de vez em quando. Daí as indicações de onde podiam consegui-las, de quem fazia mais em conta, de onde achavam receitas fáceis, essas conversas que o tempo não leva. Caminhavam mais um pouco, outras pessoas conheciam no correio do dia. Aliás, bem próprio nome para um sistema que conseguia enviar qualquer mensagem para qualquer localidade, na mesma hora, na casa de curas, onde além das medicações já procedia um atendimento médico necessário. Enfim, por diversos lugares procuravam conversar muito e, principalmente, puxar assuntos onde envolvessem o nome das pessoas da cidade. Mas foi ali mesmo, perto da casa, que tiveram a melhor das informações que buscavam. Pararam no meio da estradinha para comprar algumas frutas frescas, coisa que a região produzia demais, e começaram a dizer o quanto se sentiam sós naquele lugar. Diziam que não tinham ainda conhecimento dos comércios ou como conseguir tanta coisa que queriam para sentirem-se bem. O vendedor, humilde que era, achou uma lisonja que pessoas de um nível tão bom parassem para conversar com ele, e não perdeu tempo em cumpridar a conversa o quanto pôde. Ah, mas aqui o senhor não vai se sentir assim, não. Olha, depois que se chegarem mais, vão ver que essa cidadezinha tem de tudo. Tá vendo aquele portãozinho ali? Ali o senhor encontra leite tirado da vaca na hora. Tem leite até de cabra, se a senhora preferir. Mais adiante, perto do correio do dia, tem umas casinhas que se encontra de tudo bem caseiro. Comidas, salgados, doces, frutas em conserva, tudo. Tem umas senhoras que só vivem disso. É pena que quem compra não é muita gente. Sabe como é? O povo aqui é muito pobre. Só quem tem mais dinheiro é que pode se dar a esse luxo. Todo mundo compra mesmo o que tem no mercado, que é mais barato, e alimenta do mesmo jeito. Agora, doce bom mesmo é de uma velhinha que mora na rua depois daquele descampado. Se precisar, todo mundo conhece a velha. Lhe indicam na hora. Essa velhinha é uma chamada Maria do Céu? Tem uma filha que não é boa bisca, mas ela é muito trabalhadeira. Não passa necessidade porque trabalha duro. Se dependesse da família, com certeza já tinha morrido seca. A danada da filha dela tem de um tudo e não faz nada pela velha. É ruindade mesmo. Mas a velha, essa é muito boa pessoa. Imagina só, dizem que já chegou nos 80 anos e continua com toda essa força. Mas faz cada coisa deliciosa. Eu nunca posso comprar, mas quando tem festa na casa da patroa da minha mulher e sobra uma coisinha, acaba vindo para casa. Sabe, quem cuida da velha é um rapaz até jovem que se apegou a ela e dá uma mão lá no trabalho todo. O senhor sabe o nome do rapaz, pro caso de a velhinha estar dormindo ou descansando de tanto trabalho? Deixa eu ver. Acho que é Roberto, Ricardo, uma coisa assim. Que bom saber disso, conjectura Nayara. Obrigada, suas frutas são lindas. Até logo, despediu-se Doan. Volte sempre, seu moço. A velhinha era mesmo doceira, coisa raríssima naquela época. Tudo era tão fácil de se preparar com a ajuda da máquina. Imagine uma doceira, uma Cora Coralina dos anos 2097. Que imaginação tinha Doan. Imaginem, uma velhinha bondosa e poética com uma filha desalmada ou barra pesada. Não importava o que fosse, deixava a fantasia rolar enquanto a realidade não o atropelasse no percurso. Nayara, sob o pretexto de que queria cantar um parabéns, que sobrevivera até lá, no momento de uma comemoração do ano que conhecera o marido,
precisava de pelo menos umas coisinhas bem caseiras que viessem a agradá-lo. Só assim, a situação não teria sido muito forçada, mas necessária. A casa da velha não era muito longe dali. A pé mesmo poderiam ir. Caminhavam devagar, conversando sobre como desenvolveriam a conversa com a velha, o que pediriam e se fariam de verdade uma comemoraçãozinha íntima, pelo menos para fazer jus ao gasto que teriam. Doan sorria, caminhava, brincava feito criança, mas no fundo era como se fosse para um encontro de adolescente. Aquele frio por dentro, a respiração meio ofegante, o suor inexplicável nas mãos, como uma criança que se prepara para mais uma fase da vida. E sabia que todas elas são tão doídas, assustadoras porque não temos experiência alguma. E no medo, ou ficamos nos consolando com o que de melhor pode acontecer, ou nos preparando para o que de pior possa vir. É uma dualidade de sentimentos, de querer e não querer. Como é difícil! Na estrada da rua, Doan deu uma paradinha, encostou-se numa parede e suspirou. Não adianta eu dizer que estou calmo, adianta? E o que importa? Às vezes o nervosismo faz bem. Já fomos tão criativos nos apertos. Quem sabe não precisamos de mais adrenalina para termos um final feliz? Sorria Nayara, tentando mostrar-lhe um outro lado. Tem razão. Não tem por que ficar calmo. Eu estaria me enganando se dissesse que esse encontro não mexe comigo. Ele é da minha linhagem. Talvez se pareça com Renata, minha filha. Talvez não tenha nada a ver com a minha família. Mas me emociona muito, assim mesmo. Me ajuda a não dar mancada, tá? Se eu titubear, me chama a realidade e me mostra que não tenho mais aquele mundo. Não quero magoar você nunca. Você é muito mais contido que muita gente. Fique confiante. Vou ajudar no que precisar. Diante da porta de uma casinha antiquíssima, puxou o fôlego para não titubear na voz. A velhinha veio abrir a porta lentamente. Andava devagar por conta da idade já tão avançada. Levantou os olhos e fitou o rapaz numa parada mística, nem questionadora nem assustada. Parecia conhecer o olhar de Doan, porque para quem olhava mesmo era Rony. Era ele quem ela já conhecia, não sabia de onde. Bom dia, meus jovens. Que desejam? Velhinha, com cabelos tão brancos e uma voz já tão gasta, mas era bem lúcida. A semelhança que ela via em Doan com alguém era impressionante, muito mais porque convivia com alguém que parecia muito com ele. Doan ficou pálido. Os olhos eram 2 lagos fartos de emoção. A palavra planejada não lhe vinha à boca. Não poderia ser natural numa situação inusitada como aquela. Como acreditar que, num outro mundo, alguém não me acharia estranho? Só o olhar poderia revelar alguma semelhança com alguém, não o corpo que nem era dele. Bom dia, senhora. Somos novos na cidade e logo soubemos que a senhora é uma doceira de mão cheia. Gostaríamos de fazer algumas encomendas. Ah, este é meu marido, Tony, e eu sou a Yara. Entrem, fiquem à vontade. É muito bom receber visitas de jovens. Quase sempre é essa gente mais velha que ainda aprecia coisinhas caseiras como os meus doces. Mesmo assim, eu não paro nunca de fazer. A clientela é pouca, mas eu sobrevivo dela. Sentem, sentem. Vou buscar uns doces para provarem. Assim podem escolher melhor. Só um minutinho e já volto. Nesse momento, entra na sala um rapaz jovem, de uns 25, 30 anos. Doan levou um susto ao fixar seus olhos no seu rosto. Era uma cópia de Rebeca, sua terceira filha, no corpo de um homem. O coração de Doan disparou. Os olhos viraram 2 lagos prestes a explodir em lágrimas. Conteve-se. Com calma,
respirou e respondeu ao boa tarde simpático do rapaz. Tentaram começar uma conversa quando a velhinha já voltava com uma bandeja nas mãos. Deixa, vovó, eu ponho na mesinha, disse o rapaz educado e solícito. Você é neto da Dona Maria do Céu? Perguntou com voz trêmula Doan. Na verdade, eu adotei Dona Maria como minha avó. Não tenho família e gosto de ajudá-la a fazer os doces. Nós cuidamos um do outro, não é, vovó? Esse menino é de ouro, mora aqui comigo e me ajuda em tudo. Foi abandonado pela mãe desalmada aos 15 anos. Parece que ela não tem nada na cabeça. Eu não tenho mãe, tenho minha avó que é tudo para mim. Que relação linda de vocês, acrescentou Nayara. De fato, é uma relação muito linda e familiar. Parecem do mesmo sangue, acrescentou Doan, aliviado que alguém da sua família tinha caráter e solidariedade. A essa altura, já tinha certeza de que o moço era mesmo Ricardo Souto, filho de Carmen, a traficante. Achou interessante que os traços de uma parente já tão distante estivessem presentes no rapaz. Mas, para ter certeza do que queria, puxou a conversa mais um pouco. Bom, você diz que não tem família, mas poderia, quem sabe, puxar toda a sua árvore genealógica, como eu fiz para um amigo de longa data. Ele queria muito saber se tinha algum parente vivo que não conhecesse. Aí, eu e a minha esposa levantamos os dados e descobrimos que ele ainda tinha 2 pessoas da família das quais não tinha a menor ideia. Foi muito emocionante quando ele encontrou seus parentes. Ricardo reagiu muito rápido respondendo. Sei que a minha mãe é viva, mas como ela mesma resolveu me deixar, não a procurei. Prefiro ter uma vovó adotada, carinhosa e de quem eu gosto tanto. Se é assim, melhor viver aqui, concordou Doan, sem vacilar nas palavras. Nayara, agora com o codinome Yara, elogiou os doces e encomendou um bolo pequeno, doces e salgados também. A velhinha, Dona Maria, pediu a Ricardo que anotasse o pedido e a data para a entrega. O casal, a essa altura, forneceu o endereço para a entrega, agradeceu o atendimento maravilhoso e despediu-se. Nesse momento, Doan virou-se para o rapaz, com um olhar intrigado e perguntou: Como é mesmo o seu nome? Ricardo Souto, riu e completou: Souto no mundo. Riram da brincadeira, mas Doan teve a confirmação de que ele era mesmo o filho de Carmen, sua linhagem, seu sangue. Mas não era mais o sangue de Rony agora. Tinha o sangue de Doan, um corpo que não lhe pertencia de fato. Era um casulo emprestado, uma prisão no tempo, no espaço e na alma. Ao saírem da casa, Nayara abraçou-o com carinho, e Doan se desfez em lágrimas, muito emocionado por conhecer o outro sobrevivente de sua família. Mas ele é igual a Rebeca. É a própria Rebeca, mais velha, é claro, mas é parte dela e de mim. É igual, não pude falar nada. Foi um nó na garganta. Acalme-se. Melhor agora que já localizamos os dois. Sinta-se em paz. Podemos desvendar toda essa teia familiar com muito sucesso. Somos muito foda mesmo. Ui, perdão pelo palavrão. Não tem outra expressão mais acertada. Somos foda, achamos. Agora só quero acompanhar a vida dos dois para que nada de mal aconteça a eles. Não pude cuidar das minhas filhinhas e da minha mulher, mas posso fazer alguma coisa por esses dois que me restaram. Quando eu era ainda criança, minha mãe, Dona Renata, viu-se obrigada a trabalhar para manter a mim e ao meu pai que esteve muito doente. Não podia trabalhar. Daí, pensou e descobriu que o que melhor fazia eram os doces. Aprender as receitas com a minha avó, Ana Clara, minha vizinha, já bem velhinha como a minha avó,
e aperfeiçoava cada vez mais as receitas, a fim de chamar a freguesia. Essa vizinha tinha um monte de netos e netas de quem ela cuidava para a filha poder trabalhar. Nós brincávamos juntos. Depois, juntou-se à turma muitas outras crianças da rua, entre elas Cibele, a minha Si. Tivemos que passar 4 anos trabalhando feito loucos para que não morrêssemos de fome. Com o convívio, acabei aprendendo as coisas mais deliciosas do mundo. E acredite, se não fosse por essas receitas, não teríamos futuro. Minha avó também se dedicava para fazer tudo o que uma mulher tinha de saber fazer naquele tempo. Mas acho que só fazia doces e bolos para lembrar de meu avô, que morreu muito jovem, e ela não se conformava com isso. Na verdade, parecia bem forte, uma mulher que o mundo não conseguia assustar. Mas lá dentro, bem no fundo do seu coração, acho que era bem triste e bem sensível. Tinha seus momentos de solidão e não deixava ninguém entrar neles. Era muito bonita minha avó. Tio João dizia que eu parecia muito com ela. Nunca achei, não. O que eu gostava mesmo era das poesias que ela escrevia. Tinha outras coisas escritas muito difíceis de entender, mas as poesias não eram, não. Eram muito bonitas, contava a Nayara. Eu gosto muito de poesias, interveio Doan. Quer ouvir uma bem bonita da minha avó? Eu decorei umas 10 ou 12, não tenho melhor memória. Claro, disse Doan antes que Nayara respondesse. Parece que você gosta mais de poesia que a Cibele, minha esposa. Eu vou dizer uma de que eu gosto muito, que fala do tempo do homem, fala da alma presa ao tempo e pede libertação para essa alma. Tempo do homem. A alma, quando tem ponteiros, demarcando o tempo todo, na hora da hora em que vai parar, voa livre, cria, explode em seus feitiços. Recria, transforma a velhice, sobe e desce, inflama o ar. Mas aí perde o horário, o calendário perde o rumo, seus ponteiros viram enfeites, não volita mais, não anda. Chega a apatia, acaba a corda, nem recorda de outro tempo, lento, 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 lento. Dá vontade de chorar, e não posso, aqui não posso. Deixa o nó se desatar, noutro tempo, no momento, menos lento, sem lamento. Vigiando o alvorecer que se esvai lindo, perseguindo na alvorada. Lua clara, sol de gema, que condena toda a mágoa, que transforma todo o tempo em quase calma, libertando o homem todo, escravidão do relógio, segurança enganada, alvorada do sonho. Deixai fluir, deixai, senhores, flores e dores são caminhos, que sem atalho entalham o homem, retalham almas, para serem livres, tempo sem horas, sem minutos, sem chuva prevista. Não houve como conter. Doan chorou em silêncio ali mesmo, diante de Nayara, que não tinha ideia do significado daquela poesia para ele. Ela ficou parada olhando para ele e disse-lhe também emocionada. Seus olhos não parecem seus, mas choram como quem sabe o que está ouvindo. Nayara sentiu que dali em diante não tinha nenhum controle sobre Doan. Deixou que se entendessem na linguagem do sentimento e eles prosseguiram. Mudando de assunto, não entendo como pode uma senhora tão incrível assim estar tão sozinha sempre. Tentando mudar um pouco o clima que se estabelecera, falou Doan. Acho que não está sozinha. Tem um neto adotivo que lhe faz muita companhia. Provavelmente gosta de ouvir suas histórias. Não se preocupe, seu sangue está com ela também. Nas veias de Ricardo. Estão bem. Minha maior companhia é minha lembrança. Mas perdi tudo mais. Minhas fotografias, minhas velharias.
É bom ler os diários de gente antiga e ver como ainda amamos os que já se foram. Gosto de ficar sozinho, ouvindo uma música do meu tempo e até as do tempo de minha mãe. Gosto de trabalhar muito porque me sinto vivo e tenho minhas recompensas. Não me refiro a esse trabalho que Arnaldo me impôs. Isso não é trabalho, é crime. O casal aguardou a entrega da encomenda feita a Dona Maria do Céu. Pensaram que Ricardo entregaria, e se assim fosse, poderiam se encontrar de novo com o seu distante parente. Mas, por força do destino, quem entregou tudo foi a velhinha mesmo. No entanto, foi interessante conversar com ela. Ela tinha lembranças que faziam Doan voar para mais perto do seu tempo. E isso era o maná divino. Perguntou-lhe se não tinha parentes, filhos, netos. A velha empalideceu e titubeou por alguns segundos. Filhos se esquecem da gente, e até dos filhos que têm. Os netos são mais importantes sempre. Quem poderia esquecer de uma mãe com a sua sensibilidade? Mas esquecem. Não tive a sorte dos meus avós ou da minha mãe, a quem muito ajudei. Às vezes não acreditamos no que os filhos são capazes. Soube, na cidade, que a senhora tem uma senhora distinta a quem chamam de Carmen. Disse Doan, tentando provocar uma reação que a fizesse se abrir. A velha olhou-o fixamente, depois respondeu séria. E o que dizem dela? Nada que eu saiba, apenas que tem uma mãe maravilhosa, com mãos de fada para doces. Ela sorriu sem graça, como quem não acredita na resposta. Sei bem o que dizem. Não é bom ficar dizendo delicadezas que não são verdadeiras a alguém que já viveu tanto quanto eu. Sei o que dizem. Não importa o que dizem, Dona Maria. Importa tanto estar conhecendo uma pessoa maravilhosa como a senhora que... Não importa mesmo o que dizem, afirmou Doan, emendando o soneto. Você é um bom rapaz. Muito bem, a encomenda está aqui. Espero que apreciem. Outra hora nos vemos por aí. Despediram-se de Dona Maria carinhosamente. Doan, com a alma leve, fechou a porta e a velhinha sumiu ao fim da ruela. Era preciso deixar-se pleno daquela sensação para que continuasse feliz. Ela não era a mãe de Carmen, mas a relação das duas acontecia pelo laço que era Ricardo. Este sim, filho de Carmen. Talvez a velhinha tenha criado Carmen e ficou também com o Ricardo como companhia. Ninguém sabe. Pensam mesmo que sua filha é Carmen e que esta é péssima pessoa com a própria mãe. Era péssima com todo mundo, com o filho, com os filhos de tantas mães que perderam os seus na boca do demônio. Era seu sangue, mas deixara as raízes e sementes férteis da família se perderem no crime. Não se sabe que parte boa lhe restou, mas o destino a revelará, porque ninguém tem perfil ou alma monocromáticos. Somos multicoloridos, multifacetados em nossos sentimentos e decisões sob a égide deles.